Meus irmãos, o nosso devocional de hoje está em Êxodo capítulo 11. Que Deus abençoe a sua vida, que este devocional, que esta meditação seja edificante para a sua vida neste dia. Esse capítulo fala sobre o anúncio da morte do primogênito. O Senhor Deus anuncia a Faraó a morte do primogênito de cada lar, de cada casa, e aqui até incluindo os animais. Ele disse: enviarei ainda mais uma praga sobre o Faraó e sobre o Egito. Nós vemos que o Senhor, ele não tratou com o Faraó de uma vez por todas, mas ele foi paulatinamente dando tempo para Faraó arrepender-se, mas Faraó só endureceu o coração. E o que Deus fez, ele só fortaleceu depois Faraó no endurecimento de coração, naquilo que ele já vinha fazendo. Mas o certo é que Deus, ele sempre dá o tempo para o homem se arrepender. A Bíblia diz aqui em 1 Pedro, capítulo 3, que o versículo 20, os quais noutro tempo foram rebeldes, enquanto a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então a arca foi construída em 120 anos. 120 anos foi o tempo que a longanimidade de Deus esperava enquanto construía a arca. Então a demora da construção da arca foi porque a longanimidade de Deus é tão grande que estava provendo um meio de alguém arrepender, mas não arrependeram. Aqui mesmo no versículo 20 diz que poucas almas, isto é, 8 almas se salvaram, apenas 8 almas. Então a longanimidade também tem hora de acabar. 120 anos pode parecer muito, mas uma hora a porta da arca se fechou. É o mesmo que o Senhor fala sobre o cálice. Deus, ele sempre dá um tempo a alguém para arrepender. Em Gênesis no capítulo 15, quando o Senhor fala sobre o povo de Israel ficaria escravo, que voltaria, no versículo 16, Gênesis 15, 16, diz aqui o texto: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então tem medida, né? Vai a medida diante do Senhor, sendo enchida até o momento que chega na última gota do cálice, e aí vem o juízo de Deus. E a 10ª praga era a última gota do cálice, era a medida de Faraó enchendo, a medida dos israelitas enchendo. 400 anos o povo escravizado ali no Egito, e agora chegou o momento do Senhor vingar o seu povo. Aquilo que ele disse para Faraó lá atrás, acabamos de citar ali, Deus agora vingando o seu povo. O versículo 2, o Senhor orienta Moisés a dizer para o povo, tanto aos homens quanto às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. Ali a palavra é peça, então não devolveriam, eles estavam pedindo. E o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. Então o povo abriu o coração e Deus trabalhou nisso porque ali seria uma recompensa por 400 anos de trabalho escravo, sem recompensa, sem pagamento nenhum. Então Deus preparou uma recompensa, um pagamento para o povo. E eles saíram do Egito com mão cheia. Eles saíram do Egito e não roubaram, não furtaram ninguém. Eles pediram e os egípcios deram. Também no versículo 3, diz que Moisés também era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do Faraó. Só Faraó não via, mas os conselheiros de Faraó tinham alta estima para com Moisés também. E o Senhor dá detalhes: por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. E ele cita que todos os primogênitos morrerão. E no versículo 6, ainda no 5, ele fala: desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Então o Senhor Deus aqui também tratando com os egípcios. Versículo 6, haverá grande pranto em todo o Egito como nunca houve. Só que o povo de Israel, o povo hebreu, sofreu muito ali, com os meninos que eram para ser mortos, com a determinação para os meninos serem lançados no rio.
Então, quanta dor, quanto sofrimento, quanta ameaça, quanta angústia passaram as mulheres hebreias, os homens hebreus ali no Egito. E agora o Senhor Deus está tratando com o povo do Egito. No versículo 7, o Senhor diz que entre os israelitas nenhum cão latirá contra homem ou animal. Olha o que diz o versículo 7 na NVI. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Quer dizer, vai haver uma tranquilidade na noite, uma paz, não vai haver nem latido de cão durante a noite. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Sempre o Senhor Deus fez distinção, sempre houve uma diferença. Nós temos aí um texto clássico, né? Malaquias 3:18, que diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sempre, e aqui diz vereis outra vez, porque sempre nós estamos vendo a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E aqui ele diz, para que vocês saibam. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. E na saída do povo você percebe que havia uma distinção muito clara. A mesma coluna de nuvem e a coluna de fogo, que era claridade para o povo de Israel, era escuridão para o povo egípcio. O mesmo Deus que facilitava o caminho do povo de Israel era o Deus que atrapalhava o caminhar do povo egípcio. Então, o Senhor Deus sempre fez e sempre fará diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Que Deus abençoe a nossa vida, de forma que a pedra que escandaliza muitos, para nós seja ainda a pedra angular de esquina. Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa meditação e uma boa leitura da palavra de Deus.